Graças e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Estamos hoje aqui, mais uma vez, reunidos como igreja, como parte do corpo do Senhor, parte do corpo de Cristo na terra, para aprendermos mais um pouco, sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra, através daquilo que Ele já ensinou a outros irmãos na fé, e que pela graça dele nós possamos entender aquilo que ele tem para nos dizer nessa noite. Amém? Não reparem na voz, um pouquinho gripado, resfriado, mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, nós vamos ler dos versos 7 ao 13. Obrigado, João. A igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, de 7 até o 13. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Considere o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário de meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pois bem, irmãos, a cidade de Filadélfia, ela ficava mais ou menos uns 45, 50 quilômetros da cidade de Sardes, que nós estudamos na aula passada, naquela que era a principal rota daquela região. Estava também na mesma rota, na mesma estrada, mesma rota comercial daquela região. E por conta da localização de Filadélfia ser uma localização privilegiada, um centro importante ali para o comércio, ela também era um centro muito importante para a propagação da cultura e da língua grega também, justamente pelo fato de onde ela estava. Filadélfia era localizada em uma região onde dava livre acesso tanto para a parte ocidental quanto para a parte oriental do Império Romano. Então eles podiam transitar por todo esse espaço de maneira livre. Então eles tinham essa possibilidade de difundir tanto a cultura grega como a língua grega também ali naquela região. Mas por conta da região de onde estava localizada Filadélfia, ser uma região onde se tinham muitos vulcões também, a cidade de Filadélfia ela sofria por diversas vezes com alguns tremores, com alguns terremotos. Inclusive ali no ano de 17 depois de Cristo, Filadélfia chegou a ser destruída também por um desses terremotos. E esses detalhes históricos, irmãos, talvez possa parecer indiferente a nós quando nós estamos estudando, só que algumas coisas que são citadas no texto bíblico são citadas justamente por conta dessas situações históricas, dessas coisas que aconteciam, do qual eles tinham propriedade para entender. Talvez para nós não faça muita diferença, mas para eles
né, para aquela igreja, para aquele povo, ouvir que eles seriam como diz aqui no versículo, vamos lá, no 10, no 12. Ao vencedor farei que você seja coluna no santuário de meu Deus. Você imagina para eles uma região onde sempre, ou que algumas vezes foi atingida por terremotos e teve a sua cidade toda caída, despedaçada, ouvir que seria como uma coluna do seu Deus lá no seu santuário. Isso é algo muito significativo para eles, porque eles sabiam que nada mais, em algum momento de suas vidas, no momento em que pudessem se encontrar com Cristo, eles não seriam mais atingidos, abalados e destruídos por mais nada, né? Então esses detalhes que às vezes a gente não quer saber, talvez eles façam mais diferença ainda no momento que a gente vai interpretar o que o texto quer dizer, ok? A igreja de Filadélfia, ela foi fundada também ali no tempo do apóstolo Paulo, também muito provável que ou por ele ou por um de seus discípulos, e dentre todas as igrejas aqui da Ásia Menor que nós estamos estudando, essa foi a única igreja que transpôs os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos invadiram, tomaram essa região, alguns cristãos ainda hoje permanecem lá, né? Que agora a região da Filadélfia é onde está a Turquia, ok? Então lá ainda existem alguns cristãos também, apesar de muito provavelmente serem minoria, né? Pois bem, então a carta ela vai iniciar, né, como já de costume, com a apresentação de Jesus, com a autodescrição dele. E ele se identifica como sendo o santo verdadeiro, lá no versículo 7, né? O santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então essa autodescrição de Jesus, ela vai dar ênfase para a santidade dele. E isso fazia com que as pessoas que ouvissem sobre isso tivessem a certeza de que aquele que estava falando com eles era alguém em quem não havia sombra de dúvida, alguém que não mentia, alguém que era de fato santo, justo, verdadeiro. E Jesus também vai dizer ser aquele que tem a chave de Davi. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus é aquele em quem finalmente se cumprem todas as promessas acerca do Messias, correto? E o único também que pode abrir as portas do reino para que o homem possa entrar. Ele é a chave que abre as portas do reino para que os seus filhos entrem no reino. Essa expressão de ter a chave de Davi é uma expressão que está lá no livro de Isaías. Capítulo 22, verso 22 diz: "Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá." Nesse contexto aqui de Isaías, o Senhor ele ordena a Eliaquim que ele substitua Sebna como sendo ali o principal administrador do palácio. Então, com isso, Eliaquim ele se torna a representação de um Cristo exaltado que controla de fato as chaves do reino, a entrada do reino. Então essa expressão, a essência dessa expressão, ela vai apresentar Jesus como sendo aquele que de fato controla a entrada para o seu reino, a entrada para o reino de Deus. Então nós sabemos e falamos, porque a Bíblia nos diz que Cristo é o caminho, correto? Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho. Mas além de ser o caminho, Jesus também tem a chave. E além de ter, Jesus é a própria chave. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a chave. Em Cristo, somente nele e através dele e por ele é que nós conseguimos entrar no reino dos céus. Ok? Então, ele ser a chave de Davi nos traz esse entendimento. Então, como eu disse, essa é uma autodescrição que com certeza trouxe para aquele povo, para aquela igreja, um conforto muito grande. Por quê? Porque os cristãos de Filadélfia, assim como todos os outros, de todas as outras igrejas, eram perseguidos, principalmente pela comunidade judaica, que insistia que eles, como judeus, eram os únicos que pertenciam ao povo de Deus, que era o único povo verdadeiro
de Deus. Só que nessa carta, Jesus ele vai dizer à igreja de Filadélfia que, e deixar muito claro, diga-se de passagem, que a segurança da salvação deles não cabia a ser julgada pelos judeus, né, pela tradição judaica, pelo julgamento judaico, mas estava nas mãos daquele que verdadeiramente possui a chave de Davi, a chave para a entrada do reino de Deus, ok? Então Jesus, ele definitivamente se apresenta a esses irmãos como sendo aquele que possui a salvação tão esperada por eles, tão aguardada por eles. E diante aqui dessa apresentação de Jesus, a carta de Filadélfia, ela vai mostrar que Cristo também, ele está atento ao seu povo. Ele diz assim, no versículo 8, conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Mais uma vez nós temos aqui Jesus dizendo, conheço as obras que você realiza. Aqui, ao contrário do que nós estudamos na última aula, é um conhecimento bom, porque Jesus vai dizer que eles não abriram mão daquilo que eles receberam, da palavra de Deus, não abriram mão de zelar pelo nome de Jesus. Então Jesus conhecia isso, e é justamente por conhecer que ele faz com que a porta esteja aberta diante deles. Nós vamos entender o que significa essa porta aberta também, aí além da salvação, né? A cidade de Filadélfia, irmãos, ela ficava às margens de uma das mais importantes rotas comerciais que ligavam o Ocidente ao Oriente. E isso fazia com que pessoas de todas as tribos, todas as nações, passassem ali pelo Império Romano. Então isso criava uma oportunidade de interação entre os povos. Muitas pessoas de todos os povos passando por ali, né, na frente da casa deles, digamos assim, isso gerava uma possibilidade para eles primeiro, né, a primeira oportunidade que isso gerava a eles era, de fato, da expansão da cultura grega. Então eles poderiam levar a cultura grega para todos aqueles que passassem por ali. A língua grega também, que era a língua da região, da época, talvez o nosso inglês hoje, vamos pensar assim. Então eles tinham uma possibilidade muito grande de difundir tudo isso, né, de espalhar tudo isso, ok? Para todo mundo que passasse ali. Mas, não só isso. Se muitas pessoas estão passando por ali e eles estão tendo a oportunidade de mostrar a sua cultura, mostrar a sua língua, né, para fazer com que os povos sejam povos, pessoas mais informadas, mais conhecedoras das coisas, mais inteligentes, que pudessem fazer negócios melhores também, eles poderiam também, eles tinham a oportunidade também de propagar o Evangelho. Era uma oportunidade que eles tinham ali em suas mãos. E mesmo diante da zombaria, da perseguição, da oposição que esses irmãos de Filadélfia sofriam por causa do Senhor, em virtude daqueles que eram da sinagoga de Satanás contra a obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo, mesmo com todas as dificuldades, eles permaneceram firmes. A igreja de Filadélfia, ela pode ser, né, entendida como uma igreja pequena, uma igreja fraca e até mesmo uma igreja insignificante aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era uma igreja forte, bem estabelecida e principalmente fiel à palavra. Então era uma igreja pequena naquilo que diz respeito ao impacto que ela trazia para a cultura, para a cidade, né, o impacto social, né, na sociedade judaica. Então por isso eles não tinham força. A força de poder realmente mudar algumas coisas, de poder mudar alguns aspectos da cultura também. Eles não tinham essa força. Só que as suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Essa era a grande vantagem daquela igreja. Eles tinham as suas obras, a sua fidelidade. Eles tinham o fato
de permanecerem fiéis a Deus. Tudo isso eles tinham ao seu favor. E Deus conhecia, Deus sabia. E diante disso, Deus colocou uma porta, uma grande porta aberta diante deles. A Bíblia, muitas vezes, ela vai nos falar sobre uma porta aberta no sentido de uma oportunidade. Correto? Então, quando uma porta está aberta, é uma oportunidade que se abre. E quando uma porta está fechada, uma oportunidade que já não existe mais, que se fechou para nós. Nesse contexto aqui, irmãos, a porta aberta, a porta da oportunidade aberta por Cristo, ela tem dois sentidos principais. A porta da oportunidade da salvação e a porta da oportunidade do serviço. Ok? A primeira porta, aberta por Cristo, a porta da salvação. O próprio Jesus, ele usou 2 vezes essa figura de linguagem. Por exemplo, lá no Sermão do Monte, Mateus 7, 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nessa analogia aqui que Jesus faz, existem 2 portas, e as 2 portas estão abertas. Uma porta, ela se abre para um caminho amplo, um caminho largo, um caminho que aparentemente é muito movimentado, com muitas pessoas circulando por ele. É um caminho tranquilo, leve e sossegado, e que tem uma descida para um lugar que se chama inferno. Ok? E a outra porta se abre para um caminho estreito, um caminho apertado, onde talvez as pessoas vão se esbarrar, onde as pessoas talvez vão ter uma jornada um pouco mais difícil, uma subida bem íngreme, bem sinuosa, bem difícil de chegar no seu lugar, mas que leva para a vida eterna ao lado de Cristo. É uma analogia clara que Cristo faz. A porta larga, onde muitas pessoas passarão, é o que diz o versículo. E a porta estreita, são poucos os que a encontram. É algo que nós precisamos pensar, irmãos. A gente às vezes passa por esse versículo, né, atropelado, e a gente não pensa no que de fato está dizendo ali, né? Isso aqui não é uma possibilidade também, eu falo muito isso, né? Tem coisas que a gente vai ler na Bíblia que são possibilidades, que a gente pode agir e mudá-las. Mas isso aqui é uma verdade, clara. A porta, porque até mesmo porque é óbvio, né? Uma porta e um caminho que são mais largos, cabem mais pessoas do que uma porta que é estreita e um caminho que é estreito. Então, embora uma porta seja larga e a outra seja estreita, e embora muitos estejam se aglomerando para passarem por uma porta, e outros, por outro lado, passam por essa outra porta, em silêncio, tímidos talvez, as 2 portas estão abertas, convidando as pessoas para que se entre por elas. Então nós entendemos que o primeiro sentido aqui da porta aberta citada por Jesus a eles, à igreja e também a nós, é a porta da salvação, que ele mesmo deixou aberta. E se ele abre, ninguém fecha. E se ele fecha, ninguém abre, porque ele tem a chave. Ele é a chave. Ok? E a segunda porta é a porta da oportunidade do serviço. Os cristãos que recebem a salvação como um dom gratuito de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, eles estão profundamente preocupados e profundamente empenhados em fazer com que os seus semelhantes alcancem a porta da salvação. Ou, pelo menos é assim que deveria ser, quando somos salvos. E diante disso, tendo entrado pela porta da salvação, nós cristãos, nós temos pressa em sair pela porta
do serviço, para procurar outros que precisam, assim como nós precisávamos, que precisam ouvir das mesmas instruções que nós ouvimos para chegar nessa porta, para poder levar essas pessoas a entenderem também o caminho que nos levou a cruzar a porta da salvação. Então, diante disso, irmãos, parece que a porta que estava aberta diante da igreja era de fato a porta da oportunidade. Como nós dissemos, a localização de Filadélfia era uma localização propícia para a pregação do evangelho, para a propagação do evangelho, para que o evangelho fosse pregado para muitas pessoas. É por isso que eu disse que o contexto histórico, ele auxilia muito quando nós vamos interpretar o texto, porque Jesus, ele fala de acordo com aquilo que aquele povo vai entender. Era uma realidade deles. Então, essa porta aberta era um gatilho para eles entenderem do que Cristo estava falando a eles ali. Então, além disso, além dessa oportunidade, nós cremos também que o próprio Espírito Santo de Deus estava despertando alguns corações, despertando pensamentos, desejos de homens e mulheres comuns, que passavam por ali durante a sua rotina semanal, diária, para que eles tivessem anseio, desejo por ouvir aquilo que aqueles irmãos tinham a apresentar. O papel deles, irmãos, era o de crer naquilo que Jesus estava dizendo. A porta estava aberta. Eles só precisavam passar por essa porta. E no caso, passar pela porta era agir em nome daquele que os salvou, em nome da palavra que os salvou. O restante, quem faria era o próprio Deus. Então, a grande verdade que nós temos para extrair daqui, desse trecho, é que as portas, elas estão abertas diante de nós, para que nós possamos passar por elas. Existe uma grande escassez de pessoas do tipo certo dentro das igrejas. Faltam homens e mulheres que, por um lado, estejam preparados, treinados, aptos para entrarem pela porta do serviço com conhecimento, com estratégia, de maneira coerente, não de qualquer jeito. Falta. E por outro lado, faltam também homens e mulheres que estejam totalmente comprometidos com Cristo, de corpo e alma, ali no íntimo do seu ser, de fato amando a palavra sobre todas as coisas, amando a Deus sobre todas as coisas, tendo o entendimento de que a partir do momento em que a salvação nos alcança, o nosso dever é de sair pela porta do serviço, trabalhando em nome daquele que nos salvou. Falta preparo em muitas circunstâncias, mas às vezes, talvez na grande maioria das vezes, o preparo que falta é porque falta base, falta raiz, falta aquele amor primordial pela palavra do Senhor, por Deus, que nos faz amar os nossos próximos, que nos faz amar o nosso irmão, a ponto de abdicar de tudo para fazer com que outras pessoas ouçam também dessa mensagem. Então a igreja, ela precisa urgentemente de cristãos que tenham o mesmo zelo, o mesmo desejo para pregar e para propagar a mensagem do evangelho. Da mesma maneira como os apóstolos tinham ao exercer seu ministério, da mesma maneira como Jesus tinha ao exercer seu ministério. Pessoas que tenham dentro de si a certeza de que nada, absolutamente nada importa mais do que o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquilo que mais importa na vida do crente. Nada é mais importante. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas, de fato, a abdicar dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, das suas próprias vaidades, para que o nome de Cristo apareça com destaque. E isso, irmãos, não é apenas frequentar a igreja. Porque eu costumo dizer que frequentar a igreja é a parte mais fácil de ser crente. É a parte mais tranquila. É a parte em que a gente desfruta de ser crente. O difícil é lá fora.
O difícil é diante daqueles que são sinagoga de Satanás. O difícil é diante daqueles que são seguidores das doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, de Jezabel, como nós já estudamos aqui. Aqui é um momento de paz, pelo menos por enquanto, um momento que nós desfrutamos da presença, da companhia, da comunhão uns dos outros. E um momento em que Cristo nos ensina um pouco mais. Então, essa é a parte fácil de ser cristão. É estar aqui. Estar aqui, irmãos, vir aos cultos, é quando nós entramos pela porta da salvação e sentamos na salinha de espera. A igreja é isso. Nós estamos aqui, e aí Cristo vem nos recepcionar, nos ensina, nós adoramos a Ele, e aí Ele nos ensina, nos instrui, nos capacita, e diz, agora a outra porta é ali, pode ir, segue teu caminho. Porta do serviço. É quando nós pisamos os nossos pés lá fora. E talvez, quando nós falamos serviço, nós pensamos em serviço só dentro da igreja. Mas não é só isso que nós estamos falando. Porque, irmãos, para Cristo, me entenda em relação a isso que eu vou dizer. Para Cristo, pouco importa o quanto eu toquei, o quanto eu cantei, o quanto eu preguei aqui, o quanto eu fiz reuniões, o quanto eu administrei os ministérios, o quanto eu liderei bem. Pouco importa. A ordem de Cristo não foi ide e cantai por todas as nações, ide e tocai por todas as nações, ide e abri as portas das igrejas em todas as nações. Ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Essa foi a ordem que Cristo nos deu. Isso é o que de fato mais importa. Não estou aqui dizendo que o restante não importa, é óbvio que importa. Nós somos ensinados também através das escrituras da Bíblia, que nós precisamos trabalhar aqui dentro também como corpo. Nós somos um corpo, cada um exerce a sua função dentro do corpo. Mas é a porta do serviço, é isso, é o sair, é o lá fora. E para isso, irmãos, nós não precisamos marcar um evento evangelístico. A porta do serviço é a porta do seu trabalho, é a porta da nossa casa. A porta do serviço é a porta da nossa faculdade, da nossa escola. É lá que nós servimos a Cristo de maneira fiel. É lá que nós levamos o nome do Senhor de maneira fiel. Para que as pessoas possam também entrar pela porta da salvação. E nos acompanhar depois pela porta do serviço. Então as portas abertas são muitas, mas poucos são os que estão dispostos a passar por elas. Nós citamos as duas portas, a da salvação e a do serviço. E como eu disse, que a igreja, estar aqui, é a parte mais fácil, é a salinha de espera, né, da casa de Deus. Então, muitos de nós nos conformamos em entrarmos pela porta da salvação e permanecermos ali na salinha de espera, esperando o momento em que Cristo vai passar para nos levar para casa de fato, né, para entrar no reino de fato. Para nós, para muitos de nós, parece que isso já está bom, parece que isso já é o suficiente, que não precisa de mais. Então, nós vamos à igreja e já está bom. E aí, o restante da semana, eu nem sei onde está a minha Bíblia. Eu passei do domingo, o momento que eu saí daqui, até o outro domingo, sem orar uma palavra a Deus, a não ser naqueles momentos que a gente clama por misericórdia, né, que a gente está precisando de alguma coisa. A gente, Deus, tem misericórdia da minha vida, Deus, me ajuda nisso daqui. São as nossas orações picadas, né, do dia a dia, que a gente, né, estou sofrendo, Deus, cadê você? Me ajuda que eu preciso agora. Essa é a salinha de espera. Nós estamos ali acomodados, tranquilos, só aguardando o momento. Só que, irmãos, o verdadeiro equilíbrio e o verdadeiro sentido da vida cristã está em dois atos.
dar e receber. Jesus disse que era melhor dar do que receber. Mateus capítulo 10, o versículo 8, a parte B do versículo vai falar assim: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Quando nós entramos, irmãos, pela porta da salvação, nós somos agraciados com um presente eterno. Nós recebemos uma herança que é capaz de trazer paz e alegria por toda a eternidade. Não só por um momento, como é o que nós vivemos aqui. Nós recebemos isso pela graça salvadora de Jesus, mediante a fé que temos nele. Porém, o que Jesus ensina aqui para os seus discípulos nesse versículo é que, da mesma maneira como nós fomos agraciados por instruções, ou seja, pela palavra, que nos leva a entrar pela porta da salvação, nós precisamos também estar dispostos a agora entrarmos pela porta do serviço, para que da mesma forma que nós recebemos, de maneira graciosa, nós possamos também dar àqueles que necessitam. Nós possamos levar essas instruções, as instruções necessárias para mostrar para aquelas pessoas de que maneira que elas podem entrar no reino dos céus. É através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nós somos chamados para isso, irmãos, para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Ah, mas eu não sei. Fala do que você vive, irmãos. Não, mas eu não tenho conhecimento teológico, eu não sou pastor, eu não prego. Não importa, fala do que você vive. Fale da sua experiência com Deus. Fale do que Deus faz por você todo dia. Ou até mesmo fale daquilo que Deus faz por essa pessoa todo dia. Que está tendo ali a oportunidade de estar viva, negando a Cristo ainda, desfrutando de uma graça comum, porque se não fosse por essa graça comum, estaríamos todos fulminados. Fale de Cristo, fale do amor de Cristo, fale do que Ele sofreu na cruz por nossa culpa. Fale disso, fale dele. E quem aqui alguma vez tentou falar, sabe que coisas que você nem sabe, você começa a falar. Porque Cristo te direciona. Você não precisa treinar, você precisa viver. Se nós vivemos, é fácil falar do que nós vivemos. Por isso que é importante vivermos. Por isso que é importante lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, aprendermos sobre Deus, entendermos sobre quem é Deus, entender aquilo que Ele nos dá, mas aquilo que Ele nos mostra que nós devemos fazer também. Assim como era em relação às outras igrejas, a igreja de Filadélfia, ela está aqui com um pano de fundo totalmente contrário a ela. Um ambiente hostil, adverso, e que eles estavam passando por muitas tribulações, muitas perseguições. Na carta, Cristo ele disse que ele estava ciente da oposição daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Assim como os crentes da igreja de Esmirna, que nós já estudamos, os cristãos aqui de Filadélfia, eles também estavam sofrendo com as perseguições dos judeus que viviam ali. Então, qualquer um que se convertesse ao cristianismo era considerado como um herege, como um apóstata diante do judaísmo. E assim, então, eles eram impedidos de entrar nas sinagogas, eles eram impedidos também da vida social em muitos aspectos também. Enfim, então é muito provável que por toda essa perseguição social, a maioria das pessoas daquela igreja fossem pessoas simples, pessoas humildes, pobres, né, sem expressão realmente diante da sociedade romana. E muito menos possuíam algum tipo de influência, né, em qualquer âmbito que fosse. E além disso, o fato de Jesus chamar os judeus que ali estavam, que diziam ser judeus, mas que mentiam, né, segundo as palavras dele aqui, chamar eles de sinagoga de Satanás, nos faz crer que a resistência que havia ali em relação ao cristianismo era algo muito forte, algo muito pesado.
Então é diante desse cenário que a igreja de Filadélfia, ela se torna uma igreja humanamente fraca, ok? Só que nada disso era um empecilho para que eles pregassem o verdadeiro evangelho de Cristo. Por quê? Porque quem abria a porta? Não eram eles. Não eram eles que precisavam encontrar a chave para abrir a porta. A porta estava aberta. Tudo que eles precisavam era passar por ela. A porta estava ali diante deles. Não dependia deles. Não dependia deles criar a possibilidade para que eles falassem do evangelho. Mesmo sendo uma igreja pequena, sem recursos, uma igreja humilde, sem fala diante da sociedade, eles estavam em meio a uma estrada onde passavam milhares de pessoas todos os dias. A porta estava aberta, pessoas iam até eles para que eles pudessem pregar o evangelho. Eles não precisavam procurar a quem pregar o evangelho. Cristo abriu a porta para que eles pudessem servir a Ele. Então a porta da salvação e do serviço estavam aqui escancaradas diante deles, para que eles pudessem entrar por elas, pudessem sair pela porta do serviço, trabalhando para Cristo. E Jesus ele ainda disse que ele faria com que os opositores da igreja de Filadélfia reconhecessem que eles de fato eram a igreja de Cristo, que eles de fato é quem teriam o privilégio de desfrutar de um amor divino, do amor divino. E é justamente diante desse ambiente tão contrário, tão oposto a eles, que Jesus ele prova o seu cuidado e o seu amor por eles. De que maneira? Garantindo que assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra dele, tinham honrado o seu nome, perseverado até ali, Cristo então garante que ele os protegeria da hora da tribulação, da hora da provação. O verso 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova aqueles que habitam sobre a terra. Esse aqui, irmãos, é um versículo que ele traz um pouco de dificuldade para nós entendermos. É um versículo que gera dentro da teologia uma discussão que passa por anos, e não vai ser o Alisson Roberto Gomes que vai resolver esse problema hoje, né? Não sou eu. Mas nós vamos fazer uma abordagem explicando o que é. Vamos lá. O versículo, então, ele fala que chegará um tempo em que aqueles que habitam neste mundo serão colocados à prova. Então esse é o período que nós identificamos como a grande tribulação. E a pergunta aqui é: a igreja vai passar pela tribulação e depois vai ser arrebatada? Ou a igreja vai ser arrebatada e depois virá a grande tribulação? Existem muitas posições muito boas, com muitos bons argumentos, com muitos versículos sustentando ambas as posições, correto? Por isso que eu disse que a gente não vai resolver esse problema e também não nos interessa resolver essa questão neste momento, ok? Então existe uma posição teológica que ela interpreta que esse versículo aqui, ele é dito de maneira mais literal, e que quando se lê que Cristo guardará a igreja da hora da provação, entende-se que a igreja então não passará pela grande tribulação, ok? Que a igreja será arrebatada antes desse período. Essa posição, ela se chama pré-tribulacionismo. Por quê? Porque o que acontece é justamente isso. Antes da tribulação, a igreja é arrebatada. A outra posição teológica, entendendo que a linguagem do Apocalipse não é uma linguagem literal, mas sim uma linguagem simbólica, entende que a igreja passará, sim, pelo período da grande tribulação e será arrebatada no fim. Então a igreja na hora da tribulação, ao invés de ser retirada deste mundo, será protegida. Então, quando se lê que Cristo guardará a sua igreja na hora da tribulação, isso é entendido como uma proteção, como aqueles crentes que estiverem aqui, a igreja será
protegida por Cristo no momento da tribulação. Ok? Essa posição ela se chama pós-tribulacionismo, porque a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Correto? Deu para entender a diferença das duas? Existem aí pelo menos mais umas duas. Uma se chama mesotribulacionismo, que defende que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, 3 anos e meio, igreja arrebatada, 3 anos e meio, né, dos 7 anos. E existe uma outra posição, que tem crescido bastante em meio aos teólogos, que se chama pré-ira, que é como se o arrebatamento acontecesse a 3/4 do fim. 3 anos e meio, aqueles últimos 3 anos e meio é dividido ali em 1 ano e 9 meses, daria isso mais ou menos, né? Nesse meio aqui, que é no final onde a tribulação ficaria mais acirrada, mais pesada, é que a igreja seria então arrebatada. Então, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, que é o meio, pré-ira, que é esse finalzinho, e pós-tribulacionismo. Os mais defendidos aí é o pré e o pós. Em algum momento a gente pode falar só disso, né, com mais calma, detalhar um pouco mais, pegar os versículos, aí, os textos que trazem essas interpretações, porque se a gente for falar disso aqui, a gente vai perder o foco daquilo que Jesus está falando para a igreja naquele momento. Então nós não vamos cravar aqui qual das posições é a correta, ou a mais provável, né? Então, em algum momento a gente faz isso. Por quê, irmãos? Como nós falamos também lá no início das nossas aulas aqui sobre o Apocalipse, não importa muito qual é a posição correta aqui. Não importa muito qual nós vamos escolher para achar que é a correta, né? Porque isso não é uma questão central para o Evangelho. A partir do momento em que nós tivermos as questões centrais acerca do Evangelho bem definidas em nós, estamos conscientes daquilo que é a mensagem do Evangelho, do sacrifício que Jesus fez na cruz, do que Ele fez por nós, para nos livrar dos nossos pecados, entender que nós somos pecadores miseráveis, que precisam urgentemente da graça salvadora de Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados para alcançarmos a salvação, pouco importa se vai ser antes, se vai ser no meio, se vai ser quase lá, se vai ser depois. Nós precisamos estar preparados, correto? Isso que nós precisamos entender. Nós precisamos estar preparados para qualquer uma das posições que sejam corretas. E olhando para o pré, para o pós, o consenso que ambos podem trazer aqui, não só eles, todas as posições, é que Cristo vai agir de alguma forma, seja livrando literalmente, seja protegendo a igreja, para que ela não sofra neste momento. Isso que é o primordial. Cristo livrará o seu povo da hora da tribulação. Seja como for. Essa é uma promessa, também não é uma possibilidade. Isso é uma promessa de Cristo para nós. E como nós sabemos, Ele cumpre com as suas promessas. Ele tem esse costume, diferente de nós, de cumprir com as promessas que Ele faz. Então, quanto a isso, nós podemos estar tranquilos, ok? E à luz dessa verdade aqui, sobre essa preservação de Deus em relação à igreja, ele não chega a ser uma exortação, né, para a igreja aqui de Filadélfia. É um toquezinho que Cristo dá para eles. Só um sinalzinho de alerta, para que eles estejam atentos. Que é o versículo 11, que nós já ouvimos na mensagem do pastor José Domingo. Então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nele. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, é o que diz. Nesse ponto aqui, irmãos, fica claro como a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham lado a lado, caminham juntos. O mesmo Senhor que diz, eu te guardarei, é o que diz, conserva o que você tem. Dois agires diferentes, né? Um agir de Deus e um agir do homem. Trabalhando para conservar o que tem o homem, e Deus trabalhando na proteção, no cuidado
do homem também. Outro detalhe que nós temos aqui também é que Jesus diz que aqueles crentes já possuíam a coroa de um vencedor. Ou seja, a exortação aqui, esse sinal de alerta, não dizia para que eles conquistassem a coroa, mas que eles já eram possuidores dela. Né? Eles já tinham tomado posse ali apropriadamente daquela coroa que já era deles. Então a instrução para que os crentes de Filadélfia aqui continuassem sendo fiéis, essa é a instrução. Né? E para quem tanto eles podiam contar com o cuidado pessoal do Senhor, nesse cuidado, e também eles trabalhariam para cuidar daquilo que o Senhor estava dando a eles, para mantê-los firmes até o momento da grande tribulação. Mas o trecho aí que talvez seja mais, que traga um pouquinho mais de dúvida para nós, é quando diz para que ninguém tome a sua coroa. Diante disso, então, a gente pode pensar que a salvação a gente perde, porque a gente pode interpretar que essa coroa talvez seja a salvação. Mas vamos pensar aqui de maneira com um pouco mais de calma sobre isso. Nós nunca podemos nos esquecer, eu já falei isso muitas vezes aqui, que para a gente interpretar um texto, a gente precisa analisar o contexto todo que ele está inserido. A gente não pode tirar um versículo de maneira isolada e querer interpretar ele, porque vai dar ruim. A gente não vai ter uma interpretação muito boa. O contexto que foi apresentado para nós aqui fala sobre uma igreja praticamente perfeita. Era uma igreja que não tinha motivos para nós pensarmos que eles poderiam perder a sua salvação. Eles tinham diante deles uma porta aberta pelo próprio Cristo, onde o próprio Cristo diz que ninguém pode fechar. Eles tinham a promessa de que aqueles que se levantassem contra eles seriam lançados aos pés deles. Eles tinham sobre eles também a promessa de que eles seriam guardados da hora da provação. Então Cristo, ele não ia exortar eles de um perigo que eles não corriam. Eles não corriam esse perigo. Perder a salvação aqui para a igreja de Filadélfia estava fora de cogitação. Não é sobre isso que Cristo está falando. Além disso, a salvação, irmãos, não é algo que se perca ou que se conquiste. A salvação é algo que se recebe de Deus. Nós recebemos diretamente dele, não pelo nosso mérito próprio, ou pelas nossas forças, pelas nossas obras, mas sim pela sua graça mediante a fé. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ou seja, é um presente, é como um presente dado por ele a nós, dado para aqueles que ele chamou segundo a sua perfeita vontade. Então não há justificativa ou embasamento para que nós pensemos na possibilidade de se perder a salvação. Como nós perdemos algo que nós não fomos capazes de conquistar. Não é nosso, não fomos nós que fomos buscar. Deus que nos encontrou, nos regenerou, nos fez entender o quão pecadores somos, fez com que nós entendêssemos que nós precisávamos nos arrepender dos nossos pecados. E então nos salvou. Então, é aquilo que eu disse na última reunião que a gente teve. Se alguém não foi salvo, não é porque ele perdeu a salvação, é porque ele nunca teve a salvação. É porque ele nunca foi salvo. Muitos, no último dia, dirão: Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, maravilhas. Nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Simplesmente isso. Só que talvez você ainda continue pensando, mas eu ainda acho que é a salvação. Olha só, a coroa mencionada aqui, ela soa, a gente pode interpretar como uma recompensa. Então, se nós entendemos que a salvação não é por algo que nós fazemos, não tem por que nós sermos recompensados. Né? A salvação, nós não somos dignos da salvação por nós mesmos, pelos nossos esforços, pelo nosso trabalho. A salvação nos é dada por Cristo, pelo que Cristo fez em nosso favor. Então,
a recompensa é algo que se dá por causa de algo que se fez. Nós trabalhamos e no final do mês nós recebemos o nosso salário como recompensa do nosso trabalho, do nosso esforço. Pense num atleta, por exemplo. Ele vai lá, ele corre uma maratona e ele chega em primeiro lugar. Ele atingiu o objetivo dele, ele conseguiu superar o desafio que foi proposto a ele. Então, ele recebe o seu troféu, a sua medalha, a sua coroa, talvez. Então, nós precisamos dar sentido para o versículo, relacionando ele com o que está, onde ele está inserido, com o contexto. O nosso contexto, como nós já falamos, fala sobre duas portas, a porta da salvação e a porta do serviço. A coroa aqui, irmãos, ela representa uma recompensa dada por Deus a nós. E essa recompensa tem a ver com entrar pela porta do serviço. Ok? O que ocorre é que nós não temos sido capazes de olhar para o servir a Deus como uma recompensa. Nós olhamos o servir a Deus como um fardo, como um peso que nós estamos carregando. Nossa, mas eu tenho que ir. Nossa, mas eu tenho que fazer. Nossa, mas eu tenho que falar. Nós enxergamos o servir a Deus como algo penoso e não como uma dádiva. Esse é o grande problema. É por isso que nós interpretamos a coroa errado. Servir a Deus, irmãos, é a coroa que nós temos o privilégio de carregar. Pregar o Evangelho é algo surreal. É algo surreal, que só nós temos a oportunidade. É algo tão gracioso o que nós desfrutamos, a salvação que nós desfrutamos, que até mesmo os anjos gostariam de entender. Por que que nós desfrutamos disso tudo? Olha o que diz 1 Pedro 1, verso 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Os anjos, eles desejam, eles anseiam contemplar e entender o privilégio da mesma graça salvadora que nos alcançou. Os anjos, eles não têm como entender esse privilégio, irmãos, porque eles não desfrutaram. Nós desfrutamos dessa graça. É algo tão grande, é algo tão incompreensível, que nem os anjos do céu são capazes de contemplar essa graça. Nem os anjos do céu conseguem entender de que maneira nós fomos salvos por Cristo. Por que nós fomos salvos por Cristo. É um desejo que eles têm de entender. E é justamente possuindo essa graça, irmãos, podendo desfrutar dessa graça, de algo que não se iguala, de algo que não se compara a nada, que nós podemos sair pela porta do serviço, anunciando a toda a criatura, a grandeza dessa graça que salva. É mediante a fé em Cristo que nós desfrutamos de uma graça que nos arrebata, que nos tira deste mundo pecaminoso, de dores, de problemas, de dificuldades, e nos leva a viver uma vida eterna de gozo, de alegria, de paz, sem dor. Essas são as verdadeiras boas obras que nós precisamos exercer. As boas obras que nós precisamos exercer ao passar pela porta do serviço. Não para conquistar a nossa salvação, mas por que conquistamos a salvação? Somos salvos e por isso anunciamos o Evangelho. As boas obras, elas não podem nos salvar. Nós somos salvos e por isso nós colocamos as boas obras em prática. Nós passamos a viver o reflexo da graça salvadora de Deus. Irmãos, é impossível alguém que, salvo por Cristo, não deseje amar o seu próximo como a ti mesmo. Não deseje anunciar o Evangelho a toda criatura. Não deseje se arrepender de seus pecados diariamente. Porque quando nós somos salvos e selados pelo Espírito Santo que habita em nós,
O pecado, ele passa a doer em nós. O pecado passa a nos constranger. Então, diante disso, irmãos, daquilo que nós recebemos de Deus, essas são as boas obras que nós precisamos colocar em prática. Não para alcançarmos algo, mas porque já alcançamos algo. Passar pela porta do serviço, então, é um privilégio. É o grande privilégio de carregar a coroa da salvação. Esse é o prêmio que recebemos ao sermos salvos. Podemos compartilhar do Evangelho de Cristo. Podemos levar a outros, levar aos perdidos, pecadores, como nós, uma mensagem que salva, uma mensagem que restaura. Amém? E um alerta que nós precisamos considerar. Deus tem algo para cada um de nós fazermos. Mas é possível que durante a caminhada, alguns de nós se demonstre incapaz de fazer. Incapaz de desempenhar o seu papel, a sua responsabilidade. E diante disso, irmãos, pode ser que outro faça. Isso também faz parte do tome cuidado para que você não perca a sua coroa. Tome cuidado para que você não perca o seu privilégio de falar do amor de Deus às pessoas. Porque se você não fizer, outro vai fazer. Porque é promessa. Todos irão ouvir. Todos irão ouvir. Imagine só você tendo o privilégio de chegar diante de Deus. Deus olhar para você e te dizer: eu conheço as tuas obras. E eu sei que enquanto você esteve lá, você não abriu mão da minha palavra. Você, pelo contrário, você guardou a minha palavra e anunciou a quem você pôde a minha palavra. Você quer coroa maior que essa? Nós estamos preocupados com as coroas que nós acumulamos aqui. Mas tem uma diferença. Todas elas vão ficar aqui. Tudo que nós conquistarmos, acumularmos, tudo vai ficar aqui. E quando nós estivermos diante do Senhor, Ele disser a nós: eu conheço as suas obras. Será que nós vamos ficar felizes? Ou será que nós teremos medo do que vai vir depois? Cada igreja ouve isso dele: eu conheço as suas obras. Alguns vão ter a sequência aí da fala de Jesus positiva. Outros vão ter a sequência da fala de Jesus negativa. Mas, irmãos, é verdade que até mesmo diante do nosso fracasso, diante da nossa... do quanto nós somos egoístas com aquilo que nós temos. Porque muitas das vezes nós somos egoístas com o evangelho que nós recebemos. E nós guardamos só para nós. Mesmo diante disso, o Senhor possibilita que nós nos arrependamos. Que nós busquemos Ele de coração. Busquemos Ele face a face. Pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E Ele, com a sua graça, que nos sustenta, que nos salva, Ele vai nos alcançar. E Ele vai nos dar de novo a possibilidade de sairmos pela porta do serviço, portando a coroa que Ele nos deu e anunciando o evangelho da salvação. Coroa grandiosa nós receberemos, irmãos, ao desfrutar dos galardões que Deus tem para nos dar nos céus. Eu não sei o que é, ninguém sabe o que é, mas a certeza que nós podemos ter é que nós teremos o privilégio de desfrutar de um lugar e de coisas que a nossa mente humana não é capaz de entender hoje. Que essa curiosidade, irmãos, gere no nosso coração desejo por buscar ao Senhor verdadeiramente. Desejo por não se deixar levar pelas falsas doutrinas que nós ouvimos todos os dias.
Existe uma promessa para a igreja de Filadélfia. Em primeiro lugar, Jesus vai prometer ao vencedor ser coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Como eu disse, essa é uma promessa significativa para eles, né? Visto que uma cidade que sofria com tremores, com terremotos, onde vez ou outra tinha a sua estrutura danificada, ouvir a promessa de Cristo, de uma estabilidade eterna, é algo muito significativo. Eles seriam pilares no templo do seu Deus, de Deus no caso, de onde eles jamais precisariam sair. Na cidade celestial, os crentes de Filadélfia, eles jamais precisariam sair de lá. Seja por ameaça, seja por perseguição, seja por desastres que viriam a prejudicar a sua estrutura, eles não sairiam mais de lá. E em segundo lugar, Cristo também promete gravar sobre o vencedor o nome de seu Deus, o nome da cidade do seu Deus, que é a Nova Jerusalém, e o seu próprio novo nome. Quando Filadélfia ela foi atingida por esses terremotos, ali no ano 17 depois de Cristo, ela recebeu uma ajuda financeira do Império Romano para poder ser reconstruída. E, como forma de agradecimento, talvez, a cidade de Filadélfia ela teve o seu nome mudado para honrar o imperador Tibério naquela época. Depois, mais uma vez, a cidade ela foi atingida, mais uma vez recebeu recursos e mais uma vez ela teve o seu nome mudado para homenagear o imperador Vespasiano. Então, a promessa de que os crentes de Filadélfia receberiam um novo nome era algo também muito significativo. Porque eles não receberiam um nome, eles receberiam finalmente uma identidade, que não poderia ser mais mudada, que seria, como diz o texto, gravado sobre eles. Então, diferente daquela cidade terrena de Filadélfia, onde teve o seu nome mudado em louvor ao Deus romano, ao Deus do Império Romano, os crentes da igreja de Filadélfia, eles teriam sobre si um nome divino, numa indicação de que eles pertenciam a Deus. Eles não deviam favores mais para imperadores, não deviam mais culto a deuses do Império Romano. Eles estavam com o nome gravado de Deus neles. Eles receberam uma nova identidade em Cristo. Amém? É o que acontecerá com aqueles que tiverem seus corpos glorificados, aqueles que se encontrarem com Cristo. Nós teremos uma nova identidade diante dele. E todo o nosso passado, tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que nós aparentemente deixamos de ganhar humanamente falando, tudo isso será deixado de lado. Porque nós teremos a maior das heranças. Nós teremos à nossa disposição o maior dos tesouros. E para os nossos dias, irmãos, eu gostaria de aplicar aqui com um questionamento. O nosso testemunho sobre a verdade de Jesus, ele permanece firme em nós, mesmo diante das circunstâncias contrárias que nos atingem, mesmo diante da sinagoga de Satanás, que está o tempo todo pregando falsas doutrinas a nós. Nós permanecemos firmes, assim como a igreja de Filadélfia, ou nós estamos nos deixando tomar por essas coisas? Perceba, irmãos, que a igreja de Filadélfia, mesmo vivendo em um contexto de extrema oposição, perseguição, ela permaneceu fiel a Cristo. Ela teve uma postura de não fazer concessões da palavra. Ela permaneceu, ela não abriu mão das verdades. E pelo fato da igreja de Filadélfia ter guardado a palavra de Cristo com perseverança no seu coração, ela podia estar confiante de que ela seria livrada do momento da tribulação. Ela não passaria por aquele momento, seja como for. Antes da vinda de Cristo, o próprio Cristo os livraria desse momento de dor, de angústia. E é por isso
É por isso que nós precisamos ter a palavra de Cristo. A promessa de Cristo é: porque vocês guardaram a minha palavra com fidelidade e perseverança, eu os livrarei do momento da tribulação. Perceba que existe algo que nós precisamos fazer para sermos livrados do momento da tribulação. Porque vocês guardaram a minha palavra, foram fiéis a mim. Porque vocês foram perseverantes em mim, eu os guardarei do momento da tribulação. Então, essa segurança, irmãos, independente da interpretação que nós tivermos, para o momento exato ali da ocasião em que vai acontecer o arrebatamento, a certeza de ter ao nosso lado o Deus da salvação, seja nos poupando ou seja nos protegendo. É o Deus que salva, o Deus que nos livra de toda a condenação. Nós temos diante de nós uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de perseverança e de esperança também. E essa é uma mensagem que precisa tocar nos nossos corações de maneira profunda, tocar as nossas almas, para que nós possamos nos incomodar com a maneira como nós temos vivido as nossas vidas como crentes diante do Senhor. Isso precisa nos fazer temer a maneira como nós temos vivido a nossa vida como igreja do Senhor. A mensagem dessa carta, irmãos, para a igreja de Filadélfia, é uma mensagem muito direta, muito clara. E ela atinge a igreja do nosso dia, a igreja contemporânea. Nenhuma mensagem poderia ser mais relevante para uma igreja evangélica que vive constantemente exposta aos riscos de perder a sua fé. A uma igreja que vive constantemente exposta a falsas doutrinas, que vive constantemente exposta a perseguições. Talvez nós não conseguimos ter dimensão da perseguição. Talvez a gente pense, lá no Oriente Médio, mas nós temos muitas das vezes aqui o nosso discurso perseguido. A partir do momento em que o Estado impede de que nós falemos as simples verdades do Evangelho, nós estaremos sendo perseguidos. Uma igreja com um discurso perseguido não precisa ter suas portas fechadas. Ela já está acabada. A porta não precisa estar fechada. Se nos for impedido de discursarmos de maneira fiel ao que a Bíblia diz, nossas igrejas já estarão fechadas. Não se deixe enganar, irmãos. Nós corremos o risco de sermos atacados, perseguidos, todos os dias, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós vamos nos deparar constantemente com pessoas que são contrárias ao que nós cremos, ao que nós acreditamos. Mas cabe a nós permanecermos fiéis. Não é ser arrogante, irmãos. Tem uma diferença muito grande entre você ser fiel à palavra e você ser arrogante com pessoas que pensam diferente de você. Nós não precisamos disso. Cristo não nos ensinou isso. Cristo nos ensinou apenas a pregar o Evangelho a toda criatura. Então, que essa mensagem nos incomode e que isso faça nascer em nossos corações força para amar e para viver o Evangelho de Cristo, assim como Ele é, sem fazer concessões, sem abrir mão. Que a igreja de Filadélfia seja um exemplo para nós, que mesmo diante da sua pequenez humana, tinha diante deles uma porta aberta, e que ninguém poderia fechar. Esta mesma porta, irmãos, está aberta para nós. Como eu disse, a porta do serviço está aberta nas nossas casas, a porta do serviço está aberta nos nossos trabalhos, na rua, na fila do banco. Nós somos aqueles
que precisam passar pela porta do serviço, entregando a outras pessoas a instrução do caminho que elas devem seguir, para encontrarem a porta estreita da salvação. A porta da salvação é estreita, mas a do serviço é bem grande. E nós podemos passar por ela, quantas vezes for preciso. Amém? Alguma questão? Algo a acrescentar? Sobre as questões mais difíceis, digamos assim, que nós citamos uma delas hoje, se for do interesse dos irmãos, depois que nós acabarmos as cartas, nós podemos entrar, né, de maneira mais detalhada nelas. E estudar uma a uma, estudar o que é. Não pretendo defender posição nenhuma, apenas mostrar o que significa uma, o que significa outra, e para a gente poder aprender. A ideia é que a gente aprenda. Essa é a nossa ideia. E aí, cada um, por si só, tem a condição de tirar suas próprias conclusões do que acha mais coerente, do que interpreta ser mais provável, enfim. Ok? Vamos orar então? Senhor, obrigado, Pai, por este dia que o Senhor nos concede com vida, saúde. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, Pai, e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que ultrapassa o íntimo de quem nós somos e que deixa suas marcas. Obrigado, Pai, que o nosso coração seja como uma terra fértil, onde a semente da Tua palavra que for plantada possa germinar e possa dar muitos e muitos frutos, para que o Teu reino cresça. Que nós possamos, Pai, estar dispostos não apenas a passar pela porta da salvação e aguardar pacientemente pela Sua volta, mas que nós possamos ter disposição, coragem e entendimento, Pai, para sair pela porta do serviço, anunciando as boas obras da Tua salvação, anunciando as boas notícias do Evangelho, anunciando, Pai, que Tu és Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que morreu na cruz para nos salvar dos miseráveis pecadores que somos, aquele que nos fez ver o quão pecadores éramos e nos faz entender que precisamos de Ti, precisamos daquele que é a chave da porta do reino, para que nós possamos passar por ela. Renove, ó Deus, a nossa fé. Renove a nossa força, o nosso ânimo, o nosso vigor. Coloque palavras em nossa boca, Pai. Tire o medo que nós temos de falar do Senhor, de falar do Seu amor. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que nós não sejamos arrogantes com as pessoas, para que nós não sejamos grosseiros com as pessoas, mas que nós possamos refletir a Tua imagem para com todos aqueles que necessitarem do Senhor. Que a Tua luz brilhe, Deus, em nós, e que só o Senhor apareça. Que assim como a igreja de Filadélfia, Pai, mesmo sendo tão pequenos, tão incapazes de provarem algo por si só, que nós possamos desfrutar, Deus, da porta que o Senhor abriu e que ninguém pode fechar. Que nós possamos ultrapassar os limites dessa porta e ir muito além, levando o Teu nome. Esse é o nosso desejo. Nós não queremos ser vistos, Pai. Nós não queremos que nós, como igreja, sejamos reconhecidos como grandes, fortes, com muitos recursos. Nós preferimos mais ser uma Filadélfia, pequena, insignificante para as pessoas e para a sociedade e para a cultura de nossa época, mas que sejam fiéis ao Senhor, que aproveitem as oportunidades que estão diante de nós, porque a porta está aberta e as pessoas estão passando na nossa frente. Nós sabemos que as pedras estão de fato clamando, Deus. Nós queremos ser simples instrumentos nas Suas mãos.
para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Eu peço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela vida daqueles irmãos que estão nos assistindo também de suas casas, ou que irão nos assistir posteriormente. Que o Senhor abençoe as suas vidas, as suas famílias, os seus trabalhos, a sua saúde, os seus relacionamentos. O Senhor conhece melhor do que qualquer um, Pai. O Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe dos desafios, o Senhor sabe dos limites que cada um de nós temos. E nós pedimos apenas a sua misericórdia. E pedimos que, conforme a sua vontade, Pai, o Senhor faça o melhor. E que nós possamos entender que o melhor que vem de Ti é muito melhor do que qualquer outra coisa que nós possamos desejar para as nossas vidas. Nos leve em segurança, Pai, aos nossos lares e nos faça ter uma ótima noite de descanso e que possamos acordar, Pai, conscientes das portas que o Senhor tem aberto na nossa frente, para que nós possamos falar do Senhor. Nos ajude a conservar, Pai, a nossa coroa. Não para que ela possa brilhar em nós, mas para que ela possa refletir o brilho que está em Ti, Pai. Por tudo nós Te louvamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém?